Olá, estamos começando mais um Agropauta Técnica Agrícola aqui no nosso Agropauta Web TV, o canal da AgroEffective no YouTube, que vem trazendo para vocês informações, dicas, entrevistas, notícias, entretenimento e cultura aqui nesse espaço que já é considerado o canal mais legal do agro do Brasil. Lembrando para vocês que façam a sua inscrição, vão aqui embaixo, aperte ali o botão de inscreva-se, quer receber as novidades cada vez que sair um vídeo novo, aperte no sininho também e ative as notificações. Curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo que vai nos ajudar muito a cada vez mais crescer e produzir conteúdos como estes importantes para você. Lembre também de seguir a gente nas demais redes sociais, onde tem toda a nossa programação e as nossas notícias. O nosso assunto hoje é a questão das geadas que atingem muitas vezes as nossas culturas, especialmente agora no inverno, e a gente trouxe aqui para conversar com a gente o Thiago Herbe, que é pesquisador em manejo de culturas da CCGL Tech. Thiago, prazer te ter aqui conosco. Prazer, é uma satisfação enorme também estar aqui com vocês, né, conversando aí com os ouvintes. Uma satisfação muito grande, agradecemos o convite. Bom, Thiago, inicialmente a questão aí da geada, quais são as principais incidências que elas trazem para as culturas em geral com a questão da geada, que é uma questão muito comum, que o produtor já tem esse preparo que, no Rio Grande do Sul, especialmente pelo seu clima, mas sempre traz esses problemas, né? Bom, é uma excelente pergunta, né? Na safra passada nós tivemos alguns problemas aí com a formação de geada e comprometimento de produtividade nas culturas do trigo, né? E também na entrada da primavera nas culturas do milho. Então, isso já é de ocorrência, estamos no Rio Grande do Sul, então é natural essa ocorrência de formação de geada no inverno. Em alguns estádios, por exemplo, pegando a cultura do trigo, como ela gosta de frio, em alguns momentos da cultura é até muito importante essa ocorrência de perfilhamento ali, né? Nesse momento que ela está no vegetativo, não temos nenhum problema, né? Desde que não seja uma geada também com uma agressividade muito forte, né? Mas é natural a ocorrência sem causa de problema, né? O problema da formação de geadas são geadas tardias, né? Principalmente quando elas ocorrem no mês de setembro. E aí nós podemos já ter algumas lavouras de trigo na fase de espigamento, que é uma fase crítica, e dependendo da intensidade das geadas, como no ano passado, se ocorreu penalização de produtividade em áreas em que o trigo ainda estava em estado de emborrachamento, com a espiga dentro ainda do colmo. Ocorreu o estrangulamento e essa espiga ela já saiu morta, porque ocorreu o estrangulamento na base dela, né? Então, esse que é o grande problema. Mas isso, para isso que tem zoneamento agrícola, os técnicos têm conhecimento do histórico de ocorrência de geada em uma série de 10 anos. A gente sabe, em 10 anos, a data limite sempre ocorre geada a tal dia. Então, agronomicamente, é possível ajustar através de data de semeadura, ciclo de cultura, até o espigamento, para diluir esses riscos, né? Da mesma forma, na primavera, para a cultura do milho, as geadas que ocorrem, né, quando a gente faz semeaduras em algumas regiões, aí, final de julho e início de agosto, no estado do Rio Grande do Sul, pode uma ocorrência de geadas tardias também em setembro comprometer estande, ou às vezes até final de agosto, para semeaduras mais precoces, né? Então, esse é válido o cuidado e tomada de decisões aí para evitar isso. Perfeitamente. A gente sabe, né, que tem esses registros. Agora a gente passou as últimas semanas com um clima muito frio aqui no Rio Grande do Sul, com essas ocorrências das geadas. Inclusive em outras partes do Brasil nós tivemos ocorrências afetando algumas culturas, que claro que são zoneamentos diferentes do que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, e isso sempre, né, como falaste, a questão é sempre ter esse segmento do zoneamento justamente para que possa minimizar o máximo possível esses danos, né? Perfeito, tem que ter muito bem o conhecimento. Tua colocação foi importante, a gente passou aí essa semana, aí nós tivemos no Rio Grande do Sul, aqui, principalmente nas regiões mais frias do Rio Grande do Sul, ou mais na fronteira, e também na região norte, aqui nós estamos em Cruz Alta, no Planalto, que nós tivemos uma formação de geada
na segunda e terça-feira bem significativa. Só que no momento, agora em pleno julho, nós não temos muitas culturas aí que é um momento que é até benéfico. Então, para essa formação de geada, para controle, por exemplo, tem muitas sojas tigueras em algumas áreas para esse controle, questão de pragas, é um momento que é importante. Né? Nós não temos ainda momento de culturas econômicas com estágios críticos. Comentaste do Paraná, né? Realmente, no Paraná ocorreu ali, pegou bastante milho safrinha, né? Então, com uma penalização, ele já estava em fase de grão leitoso, vai comprometer enchimento de grão. Então, depende muito dos estágios, né? No Rio Grande do Sul, no momento, ainda não temos problema. Geadas a partir de 20 de agosto, porque a gente tem, muitas vezes, alguns produtores que iniciam semeadura, por exemplo, da cultura do trigo já no mês de maio. Então, provavelmente já no mês de final de agosto ali, já tem trigo emborrachando ou espigando. Então, esses trigos, eles, a partir dessa data, realmente, pode-se ter algum problema aí, né, se ocorrer geadas a partir dessa época. No momento, semeaduras, por exemplo, que pode ocorrer a cultura da canola, né, semeada mais tardiamente, ela é bem sensível à ocorrência de geadas quando ela está na fase de germinação e emergência. Mas, normalmente, a semeadura ocorre no mês de abril, né? Mas caso algumas áreas tenham semeadas mais tardiamente, é um momento em que pode ocorrer. Semeaduras também mais do cedo, cultura da canola, o pessoal semeia às vezes bem cedo, se ela está na fase de floração também pode ter, mas é bem menos, o maior problema é quando ela está na fase de formação de enchimento de grão, né? Que algumas regiões aí já plantaram mais cedo, né? O pessoal escolhe por semear canola bem cedo e fazer uma cultura ainda, por exemplo, às vezes o milho pós-canola, né? Então, essa canola, ela estaria em fase de enchimento de grão. Então, essas geadas que ocorreram podem ter em algumas regiões, dependendo da intensidade, né? E a geada, ela, na coxilha, ela não, às vezes não ocorre de forma generalizada, ocorre nos baixos, né? Tem muitas variâncias, né? Isso aí. Pois é, né? A gente teve o ano passado registros de perdas, tanto na cultura do trigo, teve alguma coisa em termos de perdas, né, pela época da geada, e também a gente teve aí a questão do milho que estava sendo implantado, que também teve essas perdas, né? A gente teve um problema, inclusive traz esse problema econômico para o produtor, né? A cultura do milho é bem delicada, é uma cultura cara, né? Só que no estado do Rio Grande do Sul, a maioria das regiões até elas já estão zoneadas aí para início de semeadura, por exemplo, segundo decênio de agosto, né? Então, o que acontece? Muitos produtores optam, a opção do produtor, né, por semear o milho, são dois motivos, né? O pessoal semeia algumas regiões mais quentes, região das Missões, principalmente, algumas regiões da Depressão Central do estado do Rio Grande do Sul, o pessoal opta por semear final de julho, às vezes até um pouco fora do zoneamento, e entrando também no início de agosto, né, que seria um pouco mais cedo, com a estratégia de escapar de veranicos de dezembro. Então, muitas vezes o pessoal vem tendo sucesso, né, com isso. Então, mas eventualmente geadas tardias ou uma geada em pleno agosto, pode pegar esse milho ali, milho da emergência até 2, 3 folhas, às vezes o ponto de crescimento ele está abaixo do solo, então ele mesmo, se a geada é fraca, ele diminui um pouco o stand, algumas vezes, mas ocorre depois ele consegue voltar, né, com menos vigor, menos força, mas ele volta. No entanto, geadas de intensidade mais forte, né, às vezes acometem de ter perdas totais e tem que o produtor fazer a ressemeadura. Mas a opção por fazer isso é pensando normalmente escapar da estiagem lá de dezembro, né, que é crítica para essas regiões, e também viabilizar uma segunda safra, né? Esses produtores conseguem fazer essa semeadura, eles colhem esse milho início de janeiro, algumas vezes até final de dezembro. Então, tem várias opções de segunda safra para fazer própria cultura da soja, cultura de feijão, milho novamente. Então, é justamente por isso que o pessoal faz. Mas assume-se o risco, né, da geada. Mas também tem o outro lado, as semeaduras mais tardias, elas vão expondo a cultura a períodos maiores de estiagem. Então, muitas vezes o produtor bota na balança e assume o risco, né, com essa questão de geada. Então, realmente, quando ela vem tardiamente, ela é bem complicada. Principalmente quando ela vem tardiamente ali, 10, 15 de setembro. Aí realmente pega, mesmo dentro já estando zoneada, tanto cultura do milho quanto do trigo, essas geadas de setembro são as mais complicadas que nós podemos ter, né? Pois é, infelizmente a gente não tem esse controle em relação ao clima, né? Muitas vezes elas acabam tendo essas ocorrências tardias que acabam afetando as culturas em si.
Tiago, e a questão também do solo em si, né? Muitas vezes também nessas épocas estão também na questão de algumas áreas em preparos também para culturas de verão. Como é que também fica essa questão do solo com essas incidências de geada? Bom, a questão de plantas, de planta de cobertura e próprio solo, a dinâmica não é um pouco diferente, né? São culturas, vai ter uma planta de cobertura nessa fase, por exemplo, a pessoa tem lá uma aveia, uma ervilha, elas têm uma boa tolerância, né? E como são plantas de cobertura, não são plantas econômicas, essa geada tardia ela já ocorre, digamos, próximas do período que o produtor faria o manejo dela de dessecação para implantação das culturas de verão. Então, não é tão problemática, né? E a questão de solo, assim, até é interessante vincular, assim, a outro caso. Para situações, por exemplo, cultura do trigo, a questão de manejo de solo, áreas com bom histórico de fertilidade, principalmente questão de potássio, né? A cultura que está bem nutrida, ela tem uma certa tolerância, mas não, claro, fique bem claro, para geadas de fraca intensidade. Uma planta bem nutrida, ela tem uma tendência a ter um comportamento melhor, né? Um comportamento a geadas de fraca intensidade. Às vezes, se a geada é de forte intensidade, ficar muito tempo com congelamento na planta e não tem muito o que fazer, né? Mas para essas geadas de fraca intensidade ou até frio, né, intenso, às vezes não tem formação de geada, mas é frio intenso, vento, aquele vento polar, né? Então, às vezes, a cultura que tem uma boa estrutura de solo, uma boa fertilidade, a planta está bem nutrida, ela tolera melhor esses tipos de incidência. Pois bem, e, bom, a partir disso, né, a identificação de uma geada, qual é que são as recomendações iniciais que o produtor deve ter em relação a essas ocorrências, principalmente no contato com assistência técnica e tudo mais? Essa ocorrência, o mais importante é o diagnóstico o mais rápido possível. Dias assim, teve a formação de geada, o importante é ir para a lavoura, tem que ir para a lavoura, e cedo, ver para ter já um diagnóstico, pelo menos para saber aonde ocorreu, que nem eu comentei, existe muita variabilidade de formação de geada entre coxilhas, dentro da coxilha, né? Então tudo depende da posição solar da coxilha, da temperatura, por exemplo, ao final do dia também, isso tudo influencia a incidência de sol mais ao amanhecer, né? E, por exemplo, em culturas de plantação de primavera, milho, a quantidade de resíduo de palhada que se tinha, né? Tudo isso influencia. Então, o importante, primeira coisa, é ir cedo para a lavoura, para ter um diagnóstico, uma visão de onde realmente ocorreu. A partir disso, né, para a cultura do trigo, ela é um pouco mais complicada. Então, para ver os diagnósticos não é momentâneo. Tu vai ter que esperar alguns dias. Se a cultura está, por exemplo, emborrachada, tem que esperar ver se a espiga vai sair, se teve o anelamento lá no pomo. Quando ela está em fase, por exemplo, de espigamento ou florescimento, é um pouco mais complicado. Tem que ver, daí analisar, ver como o grão, quando está leitoso, depois ele fica com aspecto de isopor. Então, são medidas que você vai ter que observar ao decorrer dos dias até semana. Para a cultura do milho, o geado, quando a cultura está estabelecida, é questão de 1, 2 dias, você já vai visualizar, né, se ocorreu o prejuízo ou não, que é bem mais visual. Mas a importância é ir para a lavoura cedo e ver aonde ocorreu. A partir desse diagnóstico é um pouco mais assertivo, ir nos pontos para fazer o levantamento e monitoramento de prejuízo, né? Mas então olhar primeiro de ir para a lavoura para diagnosticar o campo, para depois você não ir às cegas. Pode acontecer de tu ir mais tarde, de tu acha que foi a lavoura, não foi a lavoura inteira, e aí tu vai em alguns pontos da lavoura que não teve formação de geada. Aí tu olha a cultura do trigo, tu acha que não teve prejuízo, depois ao final, quando você vai fazer a colheita, vem a surpresa negativa, né? Então porque no trigo, já espigado, ela é um pouco mais, demora um pouco mais para se visualizar, né? Então, é importante, eu acho que é esses pontos. Pois é, isso é importante também até para aqueles produtores que têm a questão de seguro, também fazer os laudos, né? E quanto mais assertivo ele tiver, melhor justamente para isso, né? Com certeza, com certeza. A questão do seguro aí, ela é fundamental. Quanto antes você fizer, né, você pode fazer o acionamento mais rápido. Tu tem a certeza de que tu teve um problema. Então, realmente, ocorreu a geada, tem que estar no campo para ver até o tamanho da intensidade e ir monitorando
aos próximos dias, né? Aí, às vezes, se a incidência de geada foi no talhão inteiro, aí tu já sabe rapidamente, né, dependendo da fase que estava a cultura, se tu vai ter que fazer o acionamento, né? Quanto antes o produtor fizer o acionamento, é mais fácil o processo depois, né? E até para fins depois de critérios, ter a anotação da data de ocorrência, tudo isso é para critérios depois de seguro. É importante o produtor ter todas essas informações para subsidiar a seguradora, né, para uma posterior indenização. Bom, Thiago, e também, não sei, isso é uma pergunta também até um pouco de leigo, né? A questão das geadas também, elas podem ser seguidas de alguma praga, algum problema na lavoura que podem ocorrer também, que o produtor deve ficar de olho? Principalmente, assim, isso aí é comum, né? Dependendo do estágio da cultura, quando não são, por exemplo, vamos pegar a cultura do milho, né? É uma geada moderada em que você pega, que nem eu comentei no início, uma geada, por exemplo, em que a planta não, ela consegue depois se rebrotar e vir, ou tu não tem uma incidência de morrer totalmente, tu perde alguns instantes, mas algumas plantas ela ficam ali com algum pequeno dano. Então, tem que observar, pode ser porta de entrada para algumas doenças, principalmente, né? Então, tem que ser feito um monitoramento, dependendo de fazer algumas intervenções, porque dependendo das condições climáticas posteriores, pode ter a incidência, agravamento de algumas, principalmente algumas doenças, e até também algumas pragas, podem ser oportunistas disso, né? Então, vale o monitoramento. Da mesma forma, também, ali para quando é mais nesses estágios iniciais, né, na cultura do trigo, mas principalmente o milho vale uma atenção aí em especial quando não ocorre a perda total, né, e você consegue ter continuidade na lavoura. Bom, isso aí. Thiago, e como é que também a própria CGL, a RTC, aí, no conjunto das cooperativas, tem trabalhado isso até de poder orientar o produtor para cada vez tenha menos impactos com essas ocorrências? A gente conduz aqui internamente muitos estudos, então basicamente mais relacionados à ecofisiologia de planta, a buscar zoneamento e entender, né? A gente tem justamente uma rede técnica, então entre várias, então uma rede de atuação no estado aí com cooperativas em vários pontos no Rio Grande do Sul, e cada cooperativa, cada localidade tem sua peculiaridade, então tem que entender muito bem cada um. Então, por isso que a gente não centraliza somente as pesquisas, os nossos estudos aqui na nossa central, aqui na TEC em Cruz Alta. A gente tem vários pontos, né? Por isso que temos a rede técnica, justamente para isso, para entender as características de cada região. Então, basicamente, a gente tenta entender muito bem, ter um balizamento de uma média histórica de 10 anos, compreender como é que é a característica de cada local e tentar ser mais assertivo no posicionamento de época de semeadura e de ciclo, né, de cultivares. Que nem eu comentei do trigo, é bem importante. Hoje a gente tem mais ou menos para cada cultivar quantos dias ele demora até o espigamento. Então, se eu estou, por exemplo, em Cruz Alta aqui, e eu sei que numa média de 10 anos, 5 anos eu tive ocorrência de geadas, por exemplo, 15 de agosto, eu não posso fazer a semeadura da minha cultura do trigo com uma cultivar que tenha ciclo em que o espigamento da cultura, que é a fase mais crítica, ocorra antes dessa data. Eu tenho que ter o espigamento posterior. Isso eu ajusto com época de semeadura, né, e com a escolha de cultivar o ciclo desta cultivar. Então, é isso que a gente tenta trabalhar. Da mesma forma, a questão de milho, principalmente também para entender característica de regiões que, historicamente, o problema do milho é o déficit hídrico. Então, a gente sabe que o produtor vai buscar antecipar, mas também tem uma determinada época que permite essa antecipação. Se eu estou num local em que a cada 10 anos, no mínimo 3, eu tenho ocorrência de geadas em agosto, não é o momento de eu fazer minha semeadura em julho, que nem algumas regiões fazem. Agora, outras regiões semeiam o milho em julho, porque em 10 anos, apenas um tem ocorrência. Então, os ganhos são muito maiores do que as perdas. Então, é isso que a gente tenta entender. E também, em conjunto com os demais colegas, aqui a gente tem os colegas que têm os setores de fertilidade, nutrição de planta, também está sendo estudado, né? Não é do meu setor de pesquisa, daí é do meu colega, está sendo estudado estudos, né? Com também, por exemplo, tem previsão de formação de geada. O que o produtor pode fazer na parte, existe, na verdade, técnicas ou produtos que possam ser utilizados para amenizar esse estresse,
Essa é uma pergunta. Então, o nosso colega, a nossa equipe está tentando fazer estudos para ver isso, né? São coisas que têm ocorrido, são ofertas que se oferecem aos produtores, então a gente tem essa demanda e é uma preocupação nossa tentar entender, ver se isso resolve ou não. Então, provavelmente, nos próximos anos também vão ter resultados nesse sentido. Tudo bem, importante as informações. Thiago, quero te agradecer desde já e a tua disponibilidade, essas tuas informações, teu conhecimento, que são importantes para que o produtor tenha essas orientações e dicas em relação a incidências, e esperamos que essa safra, a própria geada, não venha tardiamente e não afete as nossas culturas. Te agradeço desde já aí pela participação conosco aqui. Obrigado, eu que agradeço, estamos sempre à disposição aí, tá? Um abraço a todos aí, então. Tá certo, Thiago, muito obrigado aí pela tua presença aqui conosco, e a gente conversou com o Thiago Herve, que é pesquisador em manejo de culturas da CCGL Tech, também participante da rede da RTC. A gente lembrando a vocês que continuem aqui conosco, se inscrevam no canal, acompanhem nossos conteúdos e sigam a gente nas demais redes sociais. O Agropauta Técnica Agrícola vai ficando por aqui. A gente volta em uma próxima oportunidade com mais informações e mais dicas técnicas para você, produtor, que está aqui nos acompanhando. Um abraço, até mais.